Você sabe que acertou na veia com uma crítica quando a pessoa criticada não apenas quer te responder, quer se defender, mas quer que você vá para a cadeia. 2 dias atrás, o Olavo de Carvalho publicou esse seguinte texto na página dele do Facebook. Ele diz o seguinte, olha: se eu sofrer o mais cruel e cínico massacre difamatório de que já se teve notícia no Brasil for o preço para este país ter um governo mais decente, ficarei feliz de pagar a conta. Mas, por outro lado, não haverá decência nos negócios públicos enquanto criminosos como Jumenstein, Mico Narta e Henri Bagulho estiverem fora da cadeia. O ar de inocência com que continuam divulgando as histórias da minha filha mais velha, sabendo que tem outros 7 filhos que a desmentem e sabendo que ela é comprovadamente autora de imputações criminais já desmentidas pelas próprias vítimas que ela alegava, é a prova mais que suficiente de que não praticam jornalismo investigativo nenhum, mas crimes que os colocam abaixo do simples jornalismo marrom. Esse texto aqui é errado em tantos níveis que até é difícil de secá-lo. Primeiro porque eu não sou jornalista, não pratico jornalismo investigativo, isso aqui já é uma besteira que não tem propósito. Depois que você vê aqui, vamos entrar nas falácias, né? Nas falácias do Olavo, se você vê um apelo à piedade aqui, né? Argumentum ad misericordiam, que ele diz aqui que ele está sofrendo o mais cruel e cínico massacre difamatório de que já se teve notícia no Brasil. Ele foi a pessoa mais difamada da história do Brasil. Imagina, né? Imagina. Uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui, para começar a falar sobre isso, é que o Olavo de Carvalho não era tão atacado antes, não era tão criticado antes, não era tão investigado antes, porque ele era irrelevante. Porque ele era uma figura marginal, uma figura sem nenhum tipo de credibilidade nos meios acadêmicos, na imprensa. Ninguém falava dele, ou falava-se muito pouco dele. Ele só era conhecido em círculos underground, conservadores. Ele não era uma figura pública do modo que ele é hoje, com tanta relevância, porque agora ele está indicando ministros, ele está influenciando no governo Bolsonaro. Então é evidente que agora toda a sujeira que ele jogou para debaixo do tapete vai surgir à tona. Ele está em evidência. Reportagens com ele, o que ele diz agora tem um peso muito grande, então ele está exposto. E se as pessoas estão falando sobre ele, e se eu estou falando sobre ele, porque agora a gente reconheceu que ele é um risco real para o Brasil, para a democracia brasileira e para o conhecimento acima de tudo. Porque ele é alguém que faz afirmações absurdas. E esses dias atrás, nesse mesmo dia que ele falou isso aqui, ele refutou o Stephen Hawking, o astrofísico, sabe? Então é alguém que tem uma percepção totalmente equivocada de si próprio, porque ele acha que é muito superior a todos os demais, a todo o resto, e alguém que tem uma percepção equivocada dos fatos da realidade. Ele já refutou Einstein, já refutou Newton, agora refutou Stephen Hawking, então é realmente alguém que não dá para ser levado a sério, embora tenha uma grande influência nesse momento na política. Então, se ele está exposto, se ele está sendo difamado, vamos botar entre aspas aqui, porque mostrar coisas reais sobre a vida dele não é difamação, embora ele pense o contrário, é porque ele está em evidência. Isso é óbvio. E depois ele vem com os apelidinhos dele, que é uma prática de criança de 5ª série, gente. É uma criança de 11, 12 anos que faz isso. E você vê um adulto, né, um senhor de 72 anos de idade, ou mais, não sei qual a idade dele, tem mais de 70 anos, e fazendo piadinhas, fazendo brincadeirinhas com o sobrenome das pessoas, fazendo apelidinhos como se fosse um adolescente, como se fosse uma criança. E você percebe isso também não apenas nele, mas nos seguidores dele, né? No Nando Moura e no Bernardo Kister, que também usam esses apelidinhos, e é uma demonstração de uma infantilidade tremenda, de uma falta de maturidade. É assustador pensar que esse tipo de pessoa detém o poder agora. Pessoas completamente infantilizadas e que não conseguem argumentar e nem conversar de maneira racional com os outros. E daí ele insinua que eu, o Jumenstein, eu não sei quem é esse Mico Narta, eu não sei quem se refere, deveríamos estar na cadeia para que o Brasil seja decente. Com base em qual acusação? Porque eu nunca fui processado por ninguém, nunca sofri nenhum tipo de processo. Ao contrário do Nando Moura e do Olavo de Carvalho, que vivem nos tribunais, né? O Olavo de Carvalho nem tanto porque está fugindo, né? Está foragido lá, está nos Estados Unidos, mas o Nando Moura não sai do tribunal. Se alguém é réu em alguma coisa, não sou eu. E agora em seguida eu quero expor para vocês quais são as estratégias dessas pessoas, né? Tanto do Olavo, quanto do Nando Moura, quanto de outros que seguem o Olavo de Carvalho. Porque eles têm um modus operandi que é muito claro, que você pode perceber, e eles têm os níveis de ataques, né? Então o primeiro nível de ataque aqui, como eles começam a atuar, primeiro com insultos e apelidinhos idiotas, que foi como você viu aqui nesse texto, né? Eles começam insultando as pessoas, o Nando Moura faz muito isso, né? De atacar as pessoas, xingar as pessoas, o Olavo de Carvalho também xinga todo mundo. Se você assistir um vídeo dele na internet, você vai ver ele xingando Deus e o mundo, porque é assim que ele faz. Ele tenta menosprezar as pessoas através dos xingamentos, através
através de ataques ad hominem, através da desqualificação da pessoa enquanto ser humano, não apenas enquanto intelectual, não apenas enquanto pensador ou o que for, mas enquanto ser humano. Então ele vai muito baixo, ele ataca muito baixo, é um nível realmente bastante rasteiro de ataques. O segundo nível, quando isso não funciona, né, quando ele ataca alguém, xinga alguém e não funciona, eles partem para ataques em grupos. E essa é uma estratégia do Nando Moura. Ele vai lá, põe na aba comunidade dele o canal que ele quer atacar, ou menciona em vídeo, e assim a tropa dele, os seguidores dele vão em massa, em peso, atacar o canal que ele quer destruir. Já fizeram comigo várias vezes isso. Se você conferir alguns vídeos aqui, como Jesus não era conservador, por exemplo, você vai ver que tem muitos ataques, muitas pessoas xingando no comentário. Eles fizeram isso também com o vídeo da Tati Feltrin, que eu falo sobre o Olavo de Carvalho, e fizeram sobre a argumentação lógica do Olavo de Carvalho também. Então eles invadem em peso, e o Nando Moura manda as pessoas, né? Você vê ele botando lá, me xingando, ou xingando quem ele quer atacar, e os seguidores dele vão em peso para fazer bullying com a pessoa, para atacar, para tentar intimidar através de xingamentos, através de ofensas pessoais, e os comentários são os mais horrendos que você pode imaginar. Vão desde xingamentos imbecis, né, como esses apelidinhos idiotas, até ameaças de morte, às vezes, ou de agressão. Então você vê uma estratégia de intimidar através dessa força do volume dos seguidores. Isso é uma espécie de ataque psicológico e emocional. Muitas pessoas não aguentam isso. Tem pessoas que começam a ver isso, né, acontecendo, esses ataques, dislikes nos vídeos e comentários ofensivos, e se intimidam e se encolhem e ficam até deprimidas. Se você lê as notícias ou lê os estudos psicológicos sobre isso, tem pessoas que ficam realmente deprimidas por causa do bullying, do cyberbullying. Tem um TED Talk muito bom com a Monica Lewinsky, no qual ela fala sobre isso, né, sobre o assédio virtual, né, quando as pessoas vão atacar alguém, né, seja por aparência física, seja por orientação sexual, seja por algum motivo qualquer, e as pessoas ficam deprimidas e acabam se matando às vezes. Então o que ele faz aqui é um tipo de assédio moral. Eles vão lá para atacar a pessoa, para tentar destruir a pessoa através do emocional e do psicológico. E a terceira etapa, que é a qual a gente vai entrar agora, provavelmente, é um ataque à reputação da pessoa. Ontem algumas pessoas me enviaram um print aqui de uma conversa do Nando Moura, mostrando que eles estão tentando coletar informações sobre mim para tentar me desmoralizar, para tentar mostrar que eu não tenho reputação, que eu não posso falar sobre as coisas que eu faço, porque algum histórico no passado aí, algum tipo de coisa que eu falei possa me comprometer. Então agora eles vão partir para esse tipo de ataque para destruir a reputação da pessoa. Uma das falácias que eu disse que é envenenando o poço, que é quando você mostra que tudo que a pessoa fala está comprometido porque em algum momento passado ela fez alguma coisa que a desabona. Eles fizeram já isso com o Bruno Galhaço, por exemplo, já fizeram com o PC Siqueira, com o Cauê Moura. Eles vão lá e buscam algum histórico da internet, por exemplo, para tentar revelar essa podridão essencial da pessoa. Eu confio muito na minha trajetória, estou na internet aqui publicamente desde 2001, então eu sei o que eu disse, eu sei o que eu fiz, e eu não tenho nenhum medo disso. O que me preocupa não é se eles encontrarem alguma frase minha descontextualizada e usarem contra mim. O que me preocupa é eles inventarem mentiras. Aí sim que me preocupa, porque daí como é que você vai refutar uma mentira? Mas de resto não me preocupo com isso, porque ao contrário deles eu não tenho nada a esconder. Eles sim têm históricos bastante medonhos e as pessoas me mandam todo dia isso. Todo dia eu recebo e-mails com histórias deles, eventos cabeludos nos quais estão envolvidos, então eles têm que se preocupar com isso, não eu. A quarta etapa dos ataques dele é um ataque econômico, que são os processos. Então quando eles já viram que não funcionou essas etapas anteriores, eles partem para uma agressão econômica. Eles vão te processar para que você tenha que pagar um advogado, ter que ir para o tribunal, às vezes viajar para um outro estado para fazer isso e pedindo indenizações volumosas. Então eles querem silenciar você através do dinheiro. E como o Nando Moura, por exemplo, é rico, né? O senhor do Mustang é rico, ele pode abusar desses processos judiciais para tentar intimidar e silenciar as pessoas que discordam deles e os criticam. Talvez seja um modo mais eficaz. E ele tentou fazer comigo isso aqui. Nesse vídeo de resposta que ele fez, né, ao vídeo das falácias, ele diz o seguinte, aqui ó, na descrição do vídeo: se tentar reivindicar direito autoral, Bugalho, estou com o processo pronto. Então ele quer intimidar através desse processo, né, através da intimidação econômica. Isso é muito comum também. O próprio Olavo de Carvalho também faz isso, de processar os outros para poder silenciar as pessoas. E isso é o que mais me preocupa para quem está no Brasil no momento, para canais menores que estão criticando o Nando Moura ou criticando esses canais porque eles usam desses processos para silenciar as pessoas, para tentar comprar o silêncio delas, né, através do medo de perder um processo e ter que pagar uma indenização para ele. E por fim, o que você vê também nessa postagem do Olavo de Carvalho é que, uma vez que eles têm o poder, o que eles gostariam de fato é de criminalizar quem se opõe a eles, é de criminalizar a oposição política e de criminalizar quem os critica. Então, assim, eu venho aqui, apresento as falácias do Nando Moura, apresento as falácias do Olavo de Carvalho, mostro como o que eles dizem não se funda na realidade, e isso me leva a ser merecedor de ir para a cadeia. A crítica racional do que eles dizem
é passível de ir para a cadeia na cabeça deles. E isso é algo que você vê também refletido no Bolsonaro também, quando ele diz que ele quer expulsar do Brasil, né, os petralhas, a oposição política, mandar para a ponta da praia, que seria a execução provavelmente. Então você vê que eles não são abertos à crítica, a ouvir a voz discordante, e quando a gente fala que é uma seita, o que o Olavo de Carvalho faz, é justamente isso. É uma doutrina, é algo dogmático que não aceita a crítica, nem externa, nem de pessoas que estão olhando de fora e vendo o que eles dizem, a falta de conexão com a realidade, a desconexão com os fatos, e também nem interna, porque ex-alunos do Olavo de Carvalho relatam isso, que quando contradizem o Olavo, eles são humilhados e às vezes são até rechaçados e expulsos do grupo, ou forçados a se afastar do grupo. Então é alguém que não está disposto a ouvir nenhuma voz contraditória, ninguém que o questione na sua suposta autoridade como filósofo, que ele não é. Aqui também é importante ressaltar que ser reconhecido como filósofo não é algo autoimposto, não é você que diz eu sou filósofo e pronto. É algo que passa por um reconhecimento dos pares, então passa pelo reconhecimento da academia, dos professores de filosofia, dos filósofos, não é algo que é reconhecido por críticos literários, ou por juristas, ou por uma massa de pessoas que leu seus livros. O reconhecimento de quem é filósofo não é, ou do que é filosofia não é, passa pelo reconhecimento dos pares. É como na arte também. O reconhecimento de quem é o artista passa pelo reconhecimento da comunidade artística. Passa pelos museus, passa pelas galerias de arte, passa pelas salas de concerto, passa pelos prêmios literários. Então não é a pessoa que diz, eu sou um filósofo. Isso aí depende do reconhecimento de outros filósofos também. E quando o Olavo de Carvalho apresenta ali algumas citações de algumas pessoas que reconhecem ele como um grandioso intelectual, isso aí é um ponto fora da curva, porque se você perguntar para a vasta maioria dos professores de filosofia ou dos filósofos brasileiros ou do mundo inteiro quem é o Olavo de Carvalho, ele vai ser visto com desprezo e sem nenhum tipo de respeito, porque a obra dele não é uma obra filosófica a rigor, não tem nenhum valor filosófico e ele não é aceito na academia pela vasta maioria dos professores, doutores, PhDs em filosofia ou filósofos também. Fora do Brasil, então, ele nem sequer é conhecido. Então, dizer que ele não é um filósofo, não é difamação, é simplesmente uma constatação dos fatos. E outra coisa que me surpreende muito nesse fenômeno aí, né, nessas reações, tanto do Nando Moura quanto do Olavo de Carvalho, é a hipocrisia deles. É a hipocrisia total deles, porque assim, eles se dizem cristãos, eles falam em Deus o tempo todo, falam em Jesus o tempo todo, em cristianismo o tempo todo, e o comportamento deles, como eles reagem às críticas, como eles reagem aos opositores dele, ou a quem eles pensam que é inimigos deles, é de uma atitude totalmente anticristã, é uma atitude totalmente contrária ao que eles dizem acreditar e pregam. Eu quero citar uma frase aqui de Mateus 5, 43 e 44, no qual Jesus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Ou seja, a mensagem essencial de Jesus, e aqui eu sempre falei isso, né? Eu cresci no lar cristão e para mim, assim, a essência do cristianismo é justamente isso, é esse perdão incondicional e esse amor até mesmo aos seus inimigos. É de você reconhecer que através do seu sacrifício, da sua dor, da sua abnegação, que isso te fará melhor e te levará ao reino dos céus. Então você vê um comportamento do Nando Moura e do Olavo de Carvalho totalmente oposto ao que Jesus prega. Eles nem sequer se esforçam para seguir o preceito máximo do cristianismo e de Jesus. Nem sequer se esforçam. Em vez de amar o inimigo, eles fazem o oposto. Eles querem destruir o inimigo, eles querem arregaçar com o inimigo. Então isso aí para mim é uma hipocrisia total de alguém que não é cristão nem é filósofo. É simplesmente um hipócrita que quer manipular a mente das pessoas por algum intuito que eu ainda não consigo determinar. Eu não sei o que eles querem de fato, mas não são cristãos e o Olavo não é um filósofo. E bem, para encerrar, eu quero citar uma frase aqui do Carl Sagan que ele diz o seguinte, olha: eu não quero acreditar, eu quero saber. Eu acho que a nossa tarefa não é acreditar no que o Olavo diz, não é aceitar cegamente o que os outros dizem, mas sim investigar, estudar, conhecer, questionar as coisas. Eu não quero acreditar, eu quero saber as coisas. Portanto, se vocês tiverem informações sobre o Olavo de Carvalho ou sobre o Nando Moura, que as pessoas me mandam sempre, como eu disse, podem continuar mandando, a gente vai investigar se for o caso, ou repassar para quem possa fazer isso, porque eles estão há muito tempo destruindo a cabeça das pessoas. Eles estão há muito tempo manipulando as pessoas aqui na internet ou pessoalmente. São muitos anos fazendo isso sem que ninguém confrontasse eles de um modo eficaz. Então agora o que há é uma reação grande, não apenas minha, mas de outras pessoas também que estão trabalhando para mostrar como eles são ídolos com pés de barro. Como se você empurrar esses caras, eles vão cair e vão revelar quão vazio eles são e quão frágeis eles são também.
Porque esse medo que eles têm, essa reação agressiva que eles têm à crítica, demonstra como eles são fracos, como eles não têm consistência. Então, para concluir, eu não vou para cadeia porque eu não fiz nada de errado, tenho consciência limpa disso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aí, se vocês tinham visto essa postagem, porque foi algumas pessoas que me mandaram também essa postagem do Olavo de Carvalho. O que vocês pensam sobre isso? Como eles operam, como eles reagem à crítica e o que isso quer dizer? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!